Terra Firma! Olá, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, todo aquele negócio lá que faz parte aqui do YouTube, né, que ajuda pra caramba, as pessoas estão se inscrevendo, felizmente aí, mas os algoritmos eles trabalham com isso, com a curtida, com o comentário, né, e aí o vídeo começa a aparecer para mais pessoas, do mesmo jeito que funciona no Facebook, né. Hoje eu recomendo, a pedido de Felipe Marticello, ele pediu igual aquele urso a imagem que ele usou foi igual aquele urso do Pica-Pau, que ele, quando ele vai pedir comida, que ele vira o Elvis, e aí a hora que ele faz, que ele abaixa a bunda, e ele falou assim, imagina eu pedindo igual aquele urso do Pica-Pau, para eu fazer um vídeo de um filme chamado El Niño de la Luna, né? Aqui no Brasil saiu como Menino da Lua e em inglês saiu Moonchild. É um filme espanhol, tá? Filme legal, tem uns probleminhas aí, mas assim, é um filme que eu gostei particularmente, assim. Mas ele pediu porque tem a Lisa Gerrard, ou Lisa Gerrard, né, do Dead Can Dance, ela novinha, assim. O filme é de 1989, né? Deixa eu pegar os dados técnicos dele aqui, e aí eu começo a falar um pouquinho. Moonchild, 1989, o filme é El Niño de la Luna, né? É um filme espanhol de fantasia, dirigido pelo Augusto Villaronga, e o texto é dele. Tá? Tem assim a Maribel Martim, a Lisa Gerrard, o Henrique Saldanha, que é o menininho, que é o Davi, né? E a Lúcia Bozet, que é a diretora do... Esse filme, ele parte de uma coisa fantástica que não é tão fantástica assim, tá? No filme vai mudar um pouco algumas coisas. Então vamos lá. E a trilha sonora desse filme é do Dead Can Dance. Então a Lisa Gerrard, ela é uma cantora do Dead Can Dance. O Dead Can Dance tem ela e tem o Brian Fraser, né? Que eu gosto demais, assim, o disco solo dele. O disco solo dela é legal. Aí eu vou entrar e fica até difícil fazer o vídeo com o Felipe, que é o puta do especialista em Dead Can Dance, manja pra caramba. Até ele me indicou esse filme que eu nem sabia que ela tinha feito. E a Lisa Gerrard, ela tem umas coisas muito loucas, assim, como o Felipe diz, ela é uma deusa, e realmente ela tem essa coisa, assim. Ela é australiana, e o Dead Can Dance, pra quem não conhece, é uma banda que faz, pra mim, é world music. E é uma world music que, como eu coloco assim, tipo que nem a Lorena faz, que é uma música de pesquisa do mundo. Então você vai ter músicas com origem africana, assim, deles. São umas músicas muito gostosas de ouvir, assim, meio hipnóticas, né? O último disco deles está muito legal, tem uma grande influência de pesquisa de música africana, como eles já tinham feito no Yulunga, né? O próprio nome do disco já diz, assim, mas o Dead Can Dance sempre foi por esse caminho meio de músicas espirituais, assim, eu ouço Dead Can Dance e eu sinto uma relação espiritual, quase cósmica, assim. O penúltimo disco, Anastácio, que ele conta a história daquele povo que sumiu, né, no deserto, é fantástico, assim, Meu, ouça Dead Can Dance, procura, vocês vão ver assim. E a Lisa Gerrard mudou bastante, né? E ela, assim, ela faz o vocal um esquema de contralto, né? Ela canta operisticamente, assim, a voz dela é maravilhosa. Os discos solos dela são muito interessantes, assim. E aí ela toca um instrumento lá que você fica batendo, que é um instrumento que eu descobri que acho que é russo, né? Que é muito louco. E ela canta no idioma dela, que é tipo um yodel, assim, mas que ela que inventou, e e ela tá bem diferente da imagem que eu tenho dela dos últimos anos. A Lisa Gerrard, ela meio que assumiu esse papel
Eu vou usar uma palavra que eu não quero usar no sentido que muita gente usa, de diva, tá? Não que ela se acha estrela e tal, mas que ela assumiu que ela é uma pessoa especial, que ela é uma pessoa que tem o dom da canção, o modo como... Então ela tem uma altivez assim no palco, e ela... E é o que o Felipe falou, ela é uma alienígena, assim, ela, você olha para ela, você sente uma energia meio de uma pessoa que tá um pouco além da gente, assim. E é fantástico, assim. Ouça, eu recomendo Dead Kennedys. O primeiro disco deles tem um pouquinho de aquele pós-punk meio gótico e tal, mas depois eles vão pegar um caminho assim que é muito louco de ouvir, assim, de influências orientais, africanas, marroquinas, coisa da Europa, meu, todos os discos do Dead Kennedys são maravilhosos, e letras, assim, muito legais, os videoclipes deles trabalham com essa coisa, então tem uma... É o que eu falei, para mim, o Dead Kennedys, e aí é uma definição minha, tá? O Dead Kennedys é uma banda de música do mundo espiritual. Eu sinto uma relação espiritual muito forte quando eu ouço Dead Kennedys, assim. Eles misturam coisas de cultura asiática. Meu, é magnífico. Porém, nesse filme, a trilha sonora do Dead Kennedys, eu, assim... Tá certo que é 89, eles estão num momento diferente do que a construção que eu tenho aqui hoje, do Dead Kennedys, mas eu senti que eles... o Dead Kennedys trabalhou em várias trilhas sonoras de outros filmes, tá? Mas nesse filme, ela é mais comedida, é mais o sintetizador dando um clima, porque esse filme tem vários momentos de um suspense, né? De tensão, mas num determinado momento da história, quando eles vão para a África, por exemplo, aí você sente o que viria a ser o Dead Kennedys. Então você tem um começo assim daquelas explorações deles. Aí você vai ter um pedaço de uma música da Lisa Guerra. Então eles mais criaram um ambiente para as músicas e que só se destacou de verdade quando chega na parte africana da história. Então o que acontece? Essa história se passa nos anos 50, começa num orfanato, tem um menino chamado David, tá? E esse menino, ele tem os olhos azuis, super azuis, e ele... Você percebe que ele é considerado um pária lá dentro, né, do orfanato. Ele, aparece os meninos jogando cocô, né, logo no começo, assim. E tinha uma senhora que trabalhava no orfanato que, para amenizar a situação dele, colocava para ele que acontecia isso com ele porque ele era o filho da lua. Por isso que ele estava ali, por isso que ele não conhecia a mãe dele, né? Então, e esse menininho, a atuação dele tem hora que é meio tosca, mas tem hora que é muito legal. Eu li um comentário quando eu fui fazer a pesquisa pro filme, num review, que um cara escreveu lá assim: ele é muito bom em fazer o papel de idiota, assim, e tomar decisões ruins. e faz sentido o que o cara escreveu lá depois que você assiste o filme. Então ele está nesse orfanato, e aí uma mulher que vem por orfanato. Esse filme eu não consegui achar em português, tá? Nem em inglês, eu achei uma versão em espanhol. E aí ele tem um probleminha que vai prejudicar um pouquinho a Lisa Gerd na interpretação. Porque esse filme ele foi dublado, como muitos filmes antigamente. Às vezes você assiste um filme nacional e você sente que o áudio está meio estranho. É porque os filmes eram gravados e depois você fazia a dublagem do filme na pós-produção. E esse filme acontece isso. Então, a interpretação da... Eu, por exemplo, eu gostei demais da interpretação da Lisa Gerd. Porém, é a única vez que eu assisti um filme dela, tá? Então, a personagem dela é meio surtada. Então, eu não sei o quanto que o exotismo dela natural influenciou na interpretação. Mas eu, assim, eu comprei o personagem dela, assim, achei muito legal. Ela convence, tá? Você vê uma entrega dela tem uma outra cena que ela tem que... Vamos lá. Aí esse menino tem que... O David...
ele é chamado para um dos desenhos que ele fez, e uma mulher que trabalha no orfanato percebe que ele prova para ela que ele tem poderes paranormais. Mas ele tem poder de telecinesia, ou seja, ele consegue mover as coisas e tal. E aí ela pega esse menino, o adota, mas na verdade ela vai levá-lo para uma instituição onde se estuda isso. Nessa instituição ele vai chegar tal, e ele vai descobrir que o poder dele ele não está tão desenvolvido assim, que tem outros alunos, e tem várias pesquisas acontecendo. E aí essa instituição ela tem uma coisa muito louca assim, anos 50, e aí você vai sentir uma leve pegada de Alemanha dos anos 30 lá tal, daquele partido lá, né, que tinha aquela cruz hindu. Queria dizer paz e prosperidade, olha que ironia. Todas as funcionárias estão vestidas de preto e elas têm o cabelo cortado de chanelzinho. Então o visual daquela moça que aparece no começo é o visual de todo mundo. E todo mundo que é aluno lá usa uma roupa meio em tom bege, no tom pastel assim. E tem criança, tem adolescente e tal. Tem um tiozinho lá que é o diretor da escola, que é meio um professor Xavier, inclusive de cadeira de rodas assim e tal. Não sei se foi uma referência. E eles têm um plano lá, e o menino, o David, se sente... Então ele tem uma ligação, ele está procurando uma mãe. E ele acredita, porque uma senhora que trabalhava no orfanato falava isso para amenizar a vida dele, para amenizar o modo como ele se sentia desprezado, que ele estava sozinho porque a mãe dele era a lua. E ele cria essa conexão, e ele cria essa fantasia, e ele cria essa realidade. E aí ele vai estar estudando nessa escola de paranormais e tal, e um dia ele vê uma lua sendo levada para uma palestra, que eles estão pesquisando o negócio da lua lá e tudo mais, e que é onde vai aparecer o personagem da Lisa Guerra a primeira vez, que eles vão trazer o ser da lua tal. E ele ouve esse diretor e a diretora conversando, que a Lisa Gerd ela vai gerar o filho da lua. Ou seja, ele passa a achar que ela é a mãe dele. Só que ela, assim, ela é uma pessoa que eles querem explorar lá dentro, eles querem fazer uma experiência com ela. Só que ela bebe, ela é doidona, assim, então entra a parte que eu falei que ela é uma personagem excêntrica. Mas a parte, assim, a expressão de carinho, então esse menino começa a roubar a bebida e dá pra ela fica amiga dele. E qual vai ser a experiência? Num dia de lua cheia, ela tem um namoradinho, tá? Lá dentro. Mas você percebe que eles deviam estar alimentando aquela relação para poder fazer o que eles queriam fazer, que é, numa noite de lua cheia, a Lisa Gerd está deitada nua, assim, numa cama, abre o céu, tipo uma clarabóia, assim, que deixa a lua entrar, e esse namoradinho vai ter que ter relações sexuais com ela para gerar. E essa cena é muito louca, porque assim, aí eles têm a relação, e ela assim, você vê que ela tá querendo mais um romance, mas ele tem que, e é provavelmente a primeira vez dos dois, né, principalmente a reação do rapaz, e assim que ele termina, eles tiram o cara, já leva o cara, já vem com um monte de aparelho de cima dela, isso é anos 50. E aí ela engravidou, né, ela vai gerar o filho da lua, e o David, o menino, ele começa a falar pra ela que ela é a mãe dele, e ela tem hora que fica brava, fala, não sou sua mãe, você tá viajando nas ideias e tal. E vai acontecer uma tensão, e esse rapaz que teve o filho com ela, que fez o filho nela, que também é um dos objetos de estudo, e talvez ele estivesse lá só para poder fazer isso, ele ele quer ser o pai da criança, ele vê que a criança vai ser tomada deles, porque na verdade o que fica muito claro, e o menino já sabia disso, David, que eles queriam o personagem da guerra é a Georgina, que a Georgina seria só para gerar a criança e depois não teria mais utilidade, né? E
eles pegam e decidem fugir pra África. Eles vão ficar escondidos lá na casa da velhinha lá que falava. E a personagem Lisa Gare também tem os olhos azuis. Então isso reforça a ideia do David, que ele é filho dela, que ele está procurando. Então é muito louco isso, que é na verdade o David fazendo de tudo para poder confirmar essa coisa dele, mas você vê a carência dele de ter de ter uma mãe, de ter a história dele, de que tipo, ele não foi abandonado aqui. Eles vão fugir para a África. Antes disso, então agora de aqui em diante, spoiler. Então daqui para frente, o que eu vou falar vai ter spoiler. Eles vão, o rapaz vai morrer antes, tá? Antes deles embarcarem para a África. E aí eles queriam ir para a África porque o pai desse rapaz é o Edgar. O pai desse rapaz, ele estaria morando no norte da África. Então eles conseguem ir de navio, tá? Tem todo um esquema lá para tentar entrar no barco. E aí a Lisa Gare já tá grávida. Aí tem uns errinhos de continuidade, assim, meio bagunçados. Porque tem hora que ela tá grávida normal, tem hora que ela tá um pouco grávida de Taubaté. Então eu percebi assim que... E é louco que uma das críticas do filme que eu li, nas resenhas que eu vi, sobre o trabalho de produção, que é muito assim, muito impecável, tudo muito arrumadinho, muito eles falam assim, parece que a equipe do Steven Spielberg chegou lá e limpou todas as cenas pra galera para poder filmar assim. Então, mas eu sinceramente eu não senti isso assim. Eu acho que o filme ele é bem honesto, ele é bem feitinho, ele é muito escuro para poder dar esse contraponto da lua. Então ele tem os momentos muito claros e muito escuros, que eu senti que era essa a ideia do diretor, assim, de contar essa história da lua, das trevas e tudo mais. E o menino, então, e sempre é instigado pelas decisões do David. Então o David é que acaba sendo um adulto, assim, dessa história. E aí eles vão contratar um pessoal para ir até esse lugar, meio que viajar pelo deserto, né? Vão ter um perrengue. E é legal, tem uma hora que o personagem da Jaguar, a Georgina, eles estão à noite numa fogueira, assim, eu tô sentindo frio, porque tipo, eles não sabiam que o deserto à noite era frio. Eles vão encontrar com o pai do rapaz, só que eles vão ter uma surpresa. O pai do rapaz os recebe e tal, não sei o que, fala, não, pode deixar. E nisso, a galera lá do instituto tá procurando a Georgina, o David, porque eles querem a criança. E aí a ideia é que se precisar matar os dois, que se dane, a gente quer a criança, porque dá a entender que a criança vai ser um ser poderoso, que tinha um lance da pesquisa deles, eles estavam esperando ser o filho da Lua mesmo, naquele momento estaria sendo gerado o verdadeiro filho da Lua, que era quem o David acreditava que ele era. E aí ele percebe, o David é sempre esguio, ele sempre dá uns perdidos assim, e ele vê o pai do Edgar mandando fazendo a carta e mandando pro instituto, falando, olha, eles estão aqui. Ele sabe, ele já fica sabendo que o Edgar morreu, e ele sabe que o neto dele tá ali, ou seja, ele já tinha mandado o Edgar para a experiência, então ele faz parte dessa galera, dessa conspiração assim, que vai gerar o filho da Lua. E aí o David mata e essa cena é muito legal, é muito doida, assim, muito bem feitinha, porque esse filme ele não tem, uma época que era efeito prático, então onde precisa assim, fica meio, e ele mata esse cara que vai entregá-los com o poder da mente, com o poder que ele tinha de telecinese. Ou seja, na hora da necessidade, aquele poder dele potencializa e ele consegue esganar o cara sem botar a mão, assim, um adulto. Coisa que ele jamais conseguiria, que ele é um menino de 10 anos de idade, 11 anos de idade. E aí eles fogem pelo deserto. Nesse inteirinho ele fica amigo dessa tribo, né, desse pessoal que está ajudando a andar pelo deserto, e eles fogem para ela poder ter o neném. Ela vai ter o neném.
ela vai ter o neném e... Deixa eu desligar aqui que tem alguém me ligando agora. E não dá, né? Que eu preciso terminar de gravar o vídeo. Ela vai ter o neném e... O que acontece? A Georgina vai morrer depois do parto. E essa diretora, ela tem uma ligação telepática com o David. E ela já sabe onde ele está mais ou menos. E pela indicação que tinha tido do aviso, ela vai achá-lo junto com o pessoal do instituto. Só que ela cria uma relação maternal com ele. E aí quando ela chega, ela descobre que a Georgina morreu, mas que ela teve o neném. E aí ela pergunta pro David, o que você fez? Onde você escondeu o bebê? E aí ele vem e fala no ouvido dela. E o olhar dela assim. Só que quando ele tá falando no ouvido dela, você vê ele fazendo assim com a mão. Então o que ele fez? Ele matou o filho da Georgina, o objeto do projeto. Porque só pode ter um filho da Lua, que é ele. E aí ela chora, tal, ela percebe o mal que eles tinham causado de fazer a experiência com os jovens, com as crianças, e ela faz com que eles fuja com o outro menininho lá da tribo. Ela vai pegar o avião e vai desviar a atenção dos caras. E aí o menininho vai mandar o David para uma tribo que fica esperando o filho da Lua, que é uma tribo africana, de pessoas negras, e ele vai surgir no meio. Então no final do filme ele vai virar o filho da Lua para essa tribo, mas que ele não podia aceitar. Então ele não é tão bom. O filme é muito interessante, assim, fica um final meio assim, acabou? Mas assim, é bem amarrado. Eu acho que tinha coisas que deixam muito a gente que a gente tem que preencher as lacunas do filme. Mas o filme, eu gostei, eu particularmente gostei, e achei a atuação dela muito boa, né? Tem a hora tem uma outra cena assim que ela... Pô, mas é o primeiro filme dela, eu acho, né? E me surpreendeu no bom sentido, assim. Né? É muito louco, assim, você olhar, né? Mas eu entro assim, eu não sei o que parâmetro que eu tenho. Eu teria que ter visto outras atuações dela para entender se ela é uma boa atriz ou se esse personagem que acabou casando com a personalidade dela. Mas eu achei que ela mandou muito bem. Então eu recomendo o El Niño de la Luna, a Criança da Lua, né? Muito legal o filme, viu? Assim, eu gostei. Tem uma outra coisa, assim, né? Filme finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, 89, mas é um filme espanhol, então sai desse... Eu acho que tem umas coisas bem legais, assim, cria um suspense, você fica nessa de... Eu só achei assim, não aprofundou o que era o Instituto, o que era o que seria o filho... Então assim, porque na verdade, aí eu entendo, porque você acaba tendo uma história quase contada pelos olhos do David. Não interessa o que ia acontecer com aquela criança. Eu sou o único filho da Lua. Tanto que ele matou o filho da Lua, o irmão dele. Vamos dar uma olhadinha aqui no poema de hoje. O poema de hoje na verdade, eu vou pegar mais a ideia da Lua, né? De se sentir acompanhado e tudo mais. Então, Lua perfeita. Essa noite maravilhosa, com a lua perfeita no céu, que está fazendo hoje, e tive que deixá-la ir. Ainda bem que, como a lua, sempre voltas aos meus braços, sem nunca sequer realmente ter partido, pois sempre estás aqui comigo, mesmo tão longe. Esse eu fiz um poema, eu estava fazendo uma caminhada, né, porque eu namorava com a Laís e tal, e a gente sempre teve essa conexão com a lua, assim, de olhar a lua, de ter esse hábito de olhar para o céu. E a gente... E no filme tem essa pegada. Ele não se sentia órfão, porque ele tinha, que era o que a mulher construiu na cabeça dele. E aí ele tentando preencher esse vazio, essa sensação de solidão, de
de ter uma identidade assim, é muito louco, né? É muito... é doido uma pessoa sentir o que esse menino... a gente imaginar, né, no orfanato, e essa mitologia que ele criou para ele. Como a gente faz isso? A gente cria certos mitos, certas fantasias dentro da cabeça da gente, para poder dar conta de preencher alguns vazios que a gente não consegue lidar com eles. Grande abraço, espero que tenha gostado. Felipe, esse foi para você, adorei a indicação, como sempre, você sempre me indica coisas muito legais assim, e esse valeu a pena. Se eu não me engano, tem mais um filme da Lisa Guerra que você tinha falado, depois você puder mandar o link para mim de novo, que eu vou tentar ir atrás. Esse foi difícil de conseguir, esse filme eu assisti no YouTube em espanhol, tá? Dá uma procuradinha aí, é o Nino de la Luna, descreve filme completo, ou filme, que vai aparecer lá. Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.